Olá, pessoal. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco e comigo aqui também e todas as pessoas que me cercam. Em o nome daquele que merece toda a nossa honra, toda a glória, que merece toda a honra, toda a glória, e merece que o seu nome seja exaltado pelos quatro cantos da terra, ou seja, por todos os lugares da terra. E hoje eu senti em meu coração, eu acabei de orar e eu senti em meu coração de trazer-vos a palavra que se encontra no livro de João Evangelista, João, o chamado Batista, que veio testemunhando sobre a vinda de Deus na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em primeiro lugar, eu quero vos dizer uma coisa, né? Deus é maravilhoso, o Espírito Santo nos instrui, é Ele quem nos instrui, é Ele quem nos capacita. Sabe por quê? Vou contar para vocês o que aconteceu comigo no início da minha conversão. Gente, eu comecei da seguinte maneira: ler a Bíblia, né? Eu pedi a palavra a Deus e pedi ao Senhor para abençoar as minhas mãos e abri a palavra ali. Gente, não é a maneira mais correta, mas eu creio que funcionou, tá? A gente deve estudar a palavra de Deus com responsabilidade, né? Procurar estudar os capítulos, outros capítulos que dizem respeito a outros capítulos que você estudou, versículos que você encontrou em outros capítulos, em outros livros. A Bíblia, ela é um todo, tá? Assim, tipo elos, ela tem uma ligação muito grande uma palavra com a outra e a gente precisa estudar dessa forma. Mas no princípio da minha conversão, eu comecei dessa maneira. Eu pegava a Bíblia, por exemplo, Senhor, abençoa-me, pega, toma minhas mãos e que eu venha abrir na palavra onde o Senhor quer falar comigo. Gente, três vezes. Eu abri a Bíblia a primeira vez, né? Caiu em João, né? Evangelista, primeiro. Li, não entendi nada, gente, nada. Eu digo, meu Deus, o que, que o Senhor quer falar comigo aqui nesse livro? Eu não estou entendendo isso. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Eu não entendi. A segunda vez, do mesmo jeito. Tirei tudo que havia dentro da Bíblia, tudo quanto é papel. Nessa época, minha Bíblia era novinha, tá? Era novinha, não tinha quase uso. E de novo eu fiz a mesma coisa, caiu na mesma palavra, abriu na mesma palavra. Na terceira vez, eu creio que Deus disse, ele revelou para mim assim, ela vai ter que orar e pedir a mim, pedir ao meu espírito para lhe dar entendimento a respeito dessa palavra. E foi o que eu fiz. Eu abri de novo, 3 vezes, gente. As 3 vezes que eu abri, as 3 vezes em João Evangelista, Evangelho de João primeiro. E é nesse livro, aqui nesse capítulo que nós vamos ler hoje. Gente, quando foi na terceira vez, após eu ter lido, aliás, após eu ter orado e pedido a Deus entendimento a respeito da palavra, abriu a minha mente. A luz brilhou nas trevas e eu entendi toda a palavra,
tá? Eu quis dizer a luz brilhou nas trevas porque eu não tinha entendimento a respeito do capítulo e a partir daí eu comecei a entender. Depois que eu orei, que eu busquei a presença de Deus, que eu busquei o entendimento, né, do autor da palavra, que é o Espírito Santo, porque a Bíblia ela foi toda inspirada pelo Espírito Santo, escrita por homens, né, mas com a inspiração do Espírito Santo. E aí, na terceira vez, Deus me deu entendimento. E Ele é testemunha do que eu estou falando aqui nesse momento. Não é para encabular a ninguém. Não, eu estou falando a verdade. Porque eu sei que a verdade liberta e eu não tenho motivo nenhum para mentir. Principalmente com relação à palavra de Deus, eu não gosto de mentira, tá? Fico brava quando alguém fala algo para mim e eu passo para outra pessoa e depois eu fico sabendo a verdade. Eu não gosto de mentira, tá, gente? Não gosto mesmo. E essa palavra que nós vamos ver hoje, e ela é bem extensa, tá, meus amados? Nós vamos ver aí, ó, o verbo se fez carne. João, evangelista, ele veio pregando no deserto sobre a vinda de Jesus. Sabemos que João, filho de Zacarias e de Isabel, Isabel era prima da mãe de Jesus, da mãe, né? Quer dizer, aquele que, aliás, aos nossos olhos, Maria é a mãe de Jesus, né, gente? A mãe biológica de Jesus, tá? Como homem, certo? A mãe dele como homem, não como Deus. Porque como Deus, ele só teve pai, né? Mas como homem, ele teve mãe, né? Que foi Maria, e pai, José. Só que não teve o sêmen de José, nós sabemos disso, tá? Ele foi gerado por obra e graça do Espírito Santo, né, no ventre de Maria, quando ela ainda era virgem, estava noiva de José. Todos sabem da história, como foi que Jesus foi gerado. Todos sabem. Foi uma história muito difícil, né? Eu creio, na época. Foi muito difícil para Maria, uma jovenzinha, era bem novinha, que naquela época as meninas se casavam muito jovens, estava noiva de José, né? E de repente aparece grávida numa época daquelas. Imaginem a confusão que foi, mas Deus é Deus para resolver todos os problemas conforme a sua vontade. Quando eles são da sua vontade, ele resolve tudo. Então, nós vamos ver aqui, hoje eu estou com a vista um pouco embaçada. Eu não tenho vista ruim, mas está um pouco embaçada. Eu vou colocar os óculos. Meus óculos é mais só para perto, não sei se foi por causa de um medicamento que eu tomei, eu estou com a vista um pouco embaçada. E eles são tão para perto que fica embaçada aí para eu ver a tela do computador. Mas aqui a letra fica melhor. O verbo se fez carne, aí São João, né, livro de João Evangelista primeiro. Na verdade, eu iria falar apenas uma parte que eu achei muito interessante nesse capítulo, a partir do verso 35 até o verso 51, mas eu vou falar um pouco sobre o capítulo até essa parte aí, tá? O verbo se fez carne. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, no princípio era o verbo. Nós sabemos que o verbo é o quê? A palavra. Na língua portuguesa, há 10 classes de palavras e dentre elas está o verbo, né? 6 variáveis e 4 invariáveis, né?
substantivo, adjetivo, pronome, verbo, advérbio, conjunção, interjeição, artigo, preposição. Eu não sei se eu citei todas, mas o verbo é a palavra, tá? E no princípio era só o verbo. Não existia nada no princípio, somente Deus que era o verbo. Deus era o verbo. Olha aí, ó. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. E esse Deus aí já existia as três pessoas desde o princípio. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, tá? O 2 diz, ele estava no princípio com Deus. De quem é que está falando? Quem é ele que estava com Deus? Jesus. Jesus, já tinha Jesus, né? Deus e o Espírito Santo. Três pessoas em uma. O 3 diz, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Está lá em Gênesis, no início do livro de Gênesis, como aconteceu a criação do mundo, das coisas materiais, a criação da terra, das águas, das plantas, das montanhas, dos seres vivos. Eu sei que o último foi quem? O homem, né? O homem. Lembremos-nos de que Deus disse, haja para tudo. Haja as luminárias, haja o sol, haja as estrelas, haja águas, haja oxigênio, e as coisas foram acontecendo. Ao passo que Deus foi ordenando através da palavra, foi acontecendo. Tudo foi dessa forma, tudo. Desde a relva, as árvores, as montanhas, os oceanos, né, os mares, os rios, os animais irracionais. Mas depois que Deus criou tudo, viu tudo lindo, tudo maravilhoso, ele percebeu que faltava algo muito importante. Tão importante que ele não disse haja. Esse ele fez com muito carinho. Ele criou com as próprias mãos, né? E ele, Deus, três pessoas em uma, Pai, Filho e Espírito Santo, disse, e façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Porque creio eu que Deus, ele já sabia que viria ao mundo em forma de homem e já sabia o que fariam a ele em forma de homem e que ele precisaria de pessoas com raciocínio e de pessoas que falassem e que ouvissem e que entendessem para darem prosseguimento ao seu evangelho, as palavras do reino que ele veio nos ensinar. Ele veio em verbo de carne, né, encarnado na pessoa de Jesus Cristo, e voltou para o Pai novamente e deixou pessoas preparadas para prosseguirem pregando esta palavra do reino, que diz, tudo passa, mas as minhas palavras não hão de passar. As pessoas passam, a relva passa, as flores passam, os pássaros passam, tudo passa, mas as palavras do Senhor não hão de passar. Elas passarão, a palavra do Senhor será pregoada de pessoa para pessoa, de forma que ela venha se renovar cada dia. E nunca deixará de existir a palavra de Deus. Então, aqui no 4 diz, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Quer dizer, Jesus veio nos mostrar a forma certa de vivermos. Jesus não veio apenas com o objetivo
de nos salvar eternamente, não. Ele veio com o objetivo de nos salvar eternamente e de nos ensinar a vivermos como pessoas aqui na terra, com o caráter dele. Ele veio nos dar exemplo. Foi o maior exemplo de homem que passou pela terra, foi Jesus Cristo, que não errou, não pecou, mesmo sendo ele 100% homem também. Ele sofreu tudo o que um homem normal sofreria, tá? Ele veio 100% homem, 100% Deus. Então ele sentiu dores também, sentiu cansaço, sentiu fome, sentiu sono, tudo, gente, tudo, né? E diz a luz, ele era a luz, né? Resplandeceu nas trevas, porque estava todo mundo nas trevas, apesar de já existirem sinagogas por todas as partes do mundo antigo. Naquela época já se falava em Deus, porque já tinha a Torá, né? Já tinha o Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, e já era apregoado para todas as pessoas as leis do Velho Testamento, os ensinamentos de Moisés, segundo Moisés, e os profetas. Mas Jesus viu que o pessoal não estava cumprindo a vontade de Deus como era para ser cumprida. Então, há uma parte no livro de Mateus que ele diz: eu não vim abrogar, eu não vim, né, deixar de cumprir a lei. Eu vim cumprir a lei, cumprir mesmo. Ele não veio tirar nada da lei do Pai. Ele veio cumprir a lei do Pai, que não estava sendo colocada em prática conforme a vontade do Pai, dele, a vontade dele, o Pai encarnado. E Jesus diz aqui, ó: houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João, né? João veio na frente, no deserto, né? Pregando sobre a vinda de Jesus. O 7 diz: esse veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. A minha vista melhorou, gente. Glória a Deus. O 8 diz: não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. João disse, né, que Jesus era a luz do mundo. E que ele não era a luz, mas que Jesus era a luz do mundo. Para abrir os olhos espirituais das pessoas, para que as pessoas pudessem enxergar o caráter de um verdadeiro homem. Quando se fala um verdadeiro homem, se refere à mulher também. Porque na Bíblia, quando fala do homem, está falando da humanidade em geral. Homens, mulheres, jovens, crianças, tá? Porque Jesus também foi criança, e uma criança obediente aos seus pais. Um jovem obediente a Deus, certo? O 9 diz: ali estava a luz verdadeira que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele. Gente, como é que alguém abre a boca e diz que Jesus não é Deus? Como as palavras tão maravilhosas como estas, que ninguém tem dúvida de que foi inspiração do Espírito Santo. O mundo não o conheceu, né? O mundo não o conheceu. Veio para o que era seu. Veio para o que era seu. E os seus não receberam. Nós vamos ver lá na frente que alguém disse: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E pode. Vamos ver lá na frente. O 12 diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Quer dizer, veio para os seus, e os seus os rejeitaram. Quer dizer, naquela época, né, gente?
naquela época que Jesus veio, ele foi realmente rejeitado por todos ali, que não aceitaram, acompanhavam ele muitas vezes porque ele saciava a sede, saciava a fome, curava os enfermos, mas na verdade mataram Jesus, né? Crucificado numa cruz, ele sofreu muito. Então, se fizeram isso, é porque rejeitaram a luz. A luz veio a clarear quem estava nas trevas, mas não aceitaram. Mas diz aqui que todos aqueles que o aceitaram e que o aceitarem, ainda está em tempo, serão filhos dele, né? Serão filhos dele, tornar-se-ão seus filhos. Sou eu que estou falando isso aqui agora. Ó, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Tá vendo? Aqui é a Bíblia que está falando, não sou eu. Aos que creem, eu nem li direito isso aqui, agora que eu vim ler direito. Que creem no seu nome, aquele que crê, né, que Jesus é Deus, serão feitos filhos de Deus. É este o novo nascimento. É crer que Jesus veio, né, que Deus veio encarnado na pessoa de Jesus Cristo, morreu crucificado e ressuscitou e está à direita do Pai intercedendo por nós. O 13 diz: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Olha, gente, há uma parte na Bíblia que diz que Deus criou todos os homens para serem edifícios dele, para serem moradas dele. Só que para cada um de nós ser morada de Deus, nós precisamos deixar Deus trabalhar através de nós. Precisamos darmos lugar a Deus para trabalhar através de nós, através desta palavra que está aqui neste livro. Caso contrário, se nós fizermos a vontade do adversário de Deus, ele não vai agir, ele não vai encontrar lugar em nós para agir através de nós. O 14 disse: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de vontade, e de verdade. Cheio de graça e de verdade. Quer dizer, aqui também, gente, entra um pouco do novo nascimento, né? O novo nascimento é aquela pessoa que crê que Jesus é Deus, que veio, né? Que Deus é o mesmo Jesus e vice-versa, né? Que Deus veio na pessoa de Jesus Cristo. E aquele que crê nele nasceu de novo. Não da carne nem do sangue, mas do Espírito. É quando o Espírito Santo começa a nos iluminar que nós começamos a entender as verdades da Bíblia, que passamos a crer que é impossível pessoas sem o Espírito Santo escreverem coisas tão entrelaçadas, tão assim organizadas, bem organizadas. Eu quero falar numa linguagem bem clara para que todos possam entender, sem vocabulário difícil, né? A Bíblia, ela é um composto, né? Um composto assim de textos bem entrelaçados que não há como a gente duvidar de que ela foi escrita por homens com a inspiração do Espírito Santo. Porque homens no seu normal não escreveriam um livro com tanta perfeição, certo? Há pessoas que abrem a boca e dizem que na Bíblia há contradição. Não há contradição. Na Bíblia há histórias verídicas. E para cada história há relatos de fatos correspondentes a cada história, a cada época, certo? Então, aqui, o testemunho de João Batista, né?
Embaçou um pouco de novo. O testemunho de João Batista, o 15 diz: João testificou dele e clamou dizendo: este era aquele de quem eu dizia, o que vem depois de mim e antes de mim. Olha, gente, que coisa engraçada. Só uma pessoa cheia do Espírito Santo para escrever e para entender isso também. Uma pessoa que vem depois de mim e antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E primeiro de todos, né, gente? E todos nós recebemos também da sua plenitude e graça por graça. Jesus veio nos trazer a graça. De modo que, antigamente, as pessoas eram salvas, só eram salvas se obedecessem tudo a respeito da lei. Mas Jesus veio nos dar a oportunidade de sermos salvos pela graça, através do arrependimento de pecados, né? E certa vez perguntaram a ele quantas vezes a gente deveria perdoar uma pessoa. Ele disse, já não digo 7, mas 70 vezes 7, né? Vezes devemos perdoar. E ele veio nos dar esta chance de perdoar e de sermos perdoados também, para alcançarmos as suas misericórdias, para alcançarmos o seu reino, para sermos felizes aqui na terra e na vida eterna. Então, o 16, aliás, o 17, né, gente? O 17, porque a lei foi dada por Moisés e a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Certo, gente? A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Por isso que diz que a verdade liberta, né? O 18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse fez conhecer. Então, através de Jesus, nós podemos conhecer Deus. Através dessa palavra, nós podemos conhecer Deus. Então, naquela época, as pessoas viram Deus encarnado na pessoa de Jesus Cristo e não creram. Oh, Jesus, oh Deus amado. Mas nós vemos Deus pela graça que nos é concedida, né? Porque nós vemos tantas coisas boas da parte de Deus em nossas vidas. Como não crer nesse Deus maravilhoso? O Filho unigênito que que está no seio do Pai, esse fez conhecer. Ele sempre esteve no seio do Pai, mas o Pai fez com que ele viesse em verbo de carne, na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo. Certo? O 19, a gente fala Jesus o Cristo, porque naquela época havia muitas pessoas com o nome de Jesus. Como hoje também, existem muitas pessoas com o nome, né, de Jesus, Maria, José, João, Pedro. Naquela época não era diferente. O 19, esse é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? João veio testemunhando sobre Jesus, né? E o povo, né? O povo de Jerusalém, né? Os sacerdotes e levitas, né? O povo de Jerusalém, né? Os judeus mandaram os sacerdotes e levitas perguntarem a João: quem és tu? E confessou: eu não nego, confesso, não sou o Cristo. O povo daquela época era um povo sincero, era um povo que não queria glória para si. E o povo de hoje também deve ser assim, os que seguem a Cristo de verdade. Não devem querer glória para si,
nós não podemos fazer nada. Nós não podemos fazer. Ah, eu orei, fulano foi curado. Ah, eu orei, pedi e fulano aceitou Jesus. Ah, eu chamei, orei, levei fulano. Não leva. Você não leva, eu não levo. Você não cura, eu não curo ninguém. Eu não levo ninguém para a igreja. Eu apenas prego a palavra que é de Deus. Nada é meu e nem seu. A gente prega a palavra de Deus. E quem converte é o Espírito Santo. O próprio Deus, na pessoa de Jesus Cristo, quando ia ter-se com alguém enferma, ele perguntava: tendes fé? Porque está escrito lá na carta escrita aos Hebreus, que essa carta nós não sabemos ao certo quem escreveu. Se foi o apóstolo Paulo ou se foi Apolo Alexandrino. Nós não sabemos. Existe uma dúvida aí quanto ao escritor da epístola aos Hebreus, tá? Porque todas as epístolas de Paulo, ele fala, epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, epístola do apóstolo Paulo aos Éfesos, aos Filipenses, aos Romanos, aos Colossenses, aos Tessalonicenses, mas quando chega em Hebreus, não tem o nome de quem escreveu a carta. Então, segundo historiadores, porque na Bíblia não fala, há uma dúvida entre Paulo e Apolo. Não sabemos se foi Paulo ou se foi Apolo Alexandrino que escreveu a carta aos Hebreus. A epístola, né, que é uma carta aos Hebreus. Então, e perguntaram, né? Aí já fala, e perguntaram, então que? És tu Elias? Né? O profeta Elias? Há quanto tempo o profeta Elias veio antes de João, antes de Jesus, na época dos profetas? E disse: Não, não sou. És tu profeta? Ele respondeu: Não. Mas sabe por que confundia? O povo ficava confundido, gente? Porque em todas essas pessoas havia o caráter do Espírito Santo. Eram pessoas parecidas. Elas eram similares porque nelas estava o Espírito Santo agindo. Por isso que elas eram parecidas, tá? Confundiram Elias com... confundiram João com Elias, acharam que era Jesus Cristo. Por quê? Por causa do Espírito Santo que agia em Elias, agiu em Elias, agiu em João, né? E plenamente em Jesus, o próprio Deus, que é o Espírito Santo também. Disseram-lhe, pois, quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram? Aí foram os judeus, os sacerdotes e os levitas que os judeus enviaram para perguntarem a João Batista quem era ele, se ele era Jesus o Cristo, que eles já esperavam, né? Que já vinha anunciando no livro de Isaías, de Malaquias, de Daniel e vários outros livros aí já vinha anunciando a vinda de Jesus. O 23 diz: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitarei o caminho do Senhor. Ele veio preparando o povo, né, para receber o Filho de Deus. Como disse o profeta Isaías, o 24. E os que tinham sido enviados eram os fariseus. E eles acompanharam Jesus durante todo o tempo, esses fariseus, né? Eram pessoas hipócritas, pessoas falsas, acompanhavam Jesus só para criticar, certo? Uns até admiravam ele, como Nicodemos. Nicodemos admirava Jesus muito, só que nós não sabemos qual foi o fim de Nicodemos. Ele era um fariseu. O 25. E perguntaram-lhe, disseram-lhe, por que batiza
Pois se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta. O 26. João respondeu-lhes dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vos não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia da alparca. Oh, glória! Então, olha a resposta que João deu aos sacerdotes e aos levitas de Jerusalém. Este é aquele que vem após mim. Quer dizer, seria Jesus, né? E que foi antes de mim. É porque ele é Deus, princípio, meio e fim. Onde começa Deus? Não podemos responder. Deus é princípio, meio e fim. Ele disse a Moisés que quando o faraó perguntasse quem teria enviado Moisés, né? Quem o teria enviado, falasse: foi o grande eu sou. Então dá para a gente entender muito bem. O 28. Essas coisas aconteceram em Betânia, na outra banda do Jordão, onde João estava batizando. Olha aí, João estava pregando, né, no deserto, né, da Judéia. E foi nas bandas de Betânia, por onde passava o Rio Jordão, onde ele foi batizado por Jesus nas águas. E ali Jesus também recebeu o batismo nas águas e o batismo com o Espírito Santo. E ali começou o ministério de Jesus, que durou 3 anos. O 29. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: oh, glória! Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Gente, quem escreveria coisas tão lindas sem a unção do Espírito Santo? O 30. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um varão, que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. Gente, onde João ouviu falar das coisas de Jesus, gente? Só o Espírito Santo mesmo, gente. Foi escrita por homens? Foi, mas com a inspiração do Espírito Santo. Ninguém seria capaz de escrever coisas tão profundas, tão lindas. O 32. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Foi quando Jesus recebeu o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo. E quer dizer, Jesus sempre teve o Espírito Santo, mas ali foi um sinal. Foi um sinal, porque Jesus é Deus, sempre foi Deus. Sempre foi, né? Mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito, e sobre aquele que repousar esse Espírito é o que batiza com o Espírito Santo. Ali foi para provar. Jesus já tinha o Espírito Santo, mas a descida do Espírito da pomba sobre a cabeça de Jesus foi para provar à humanidade que Jesus é Deus e que ele era quem batizaria as pessoas com o Espírito Santo, que batizou João, que falou com João essas coisas, porque foi o Espírito Santo que falou a João Batista essas coisas que ele vem dizendo neste livro. O 34. E eu vi e tenho testificado de que este é o Filho de Deus. Agora vem aí o 35, que há uma parte, muitos primeiros apóstolos de Jesus. O 35. No dia seguinte, João estava outra vez ali, e depois dos seus discípulos,
E, vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. Que coisa maravilhosa. O Cordeiro de Deus, Jesus. Ele já sabia que Jesus iria morrer como um cordeiro. Eis aqui o Cordeiro de Deus, o 37. Como é que João sabia disso, gente? O Espírito Santo, né? E disse os dois discípulos, ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. Aí já começou o discipulado. O 38. Jesus, voltando-se e vendo que eles seguiram, disse-lhe: Que buscais? Jesus perguntou a esses discípulos: Que buscais? E eles disseram: Rabi, Rabi, né, que traduzido é mestre. Rabi, como é que eles sabiam que Jesus era mestre? Espírito Santo, né, gente? O Espírito Santo já estava falando na boca, através da boca daqueles discípulos, daqueles que estavam seguindo Jesus. Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? O 39. Ele lhes disse: Vinde e vede. E foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia. E era já quase a hora 10ª. O 40 diz assim: Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Então nós sabemos que André, né, e Simão Pedro foram discípulos de Jesus. O 41. Este achou primeiro seu irmão Simão e disse-lhe: Achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. Como é que eles tinham a certeza que era o Messias? O Espírito Santo os converteu naquele momento. Porque quem nos converte é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Não é nenhum de nós que converte ninguém. É o Espírito Santo que converte, que batiza, que cura, que liberta. Agora nós temos que darmos lugar a Ele, para Ele fazer a obra. O 42. E levou a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Simão, que era chamado Cefas, que quer dizer Pedro. E aí começou o discipulado de Jesus, de 43. No dia seguinte, que Jesus ia a Galileia. Oh, coisa linda, gente. Gente, eu chorava no início da minha conversão, quando eu li o livro de João. Lindo demais. A Bíblia toda é linda. Mas no início da minha conversão, eu chorava de emoção, sabe? Quando eu lia o livro de João, eu sentia assim Jesus falando: Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, o pão vivo que desceu do céu, a água viva que sacia a sede. Então, 44. E Felipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Aí já vem Felipe também, ó, já tinha Felipe, André e Pedro. 3 aí, né? 45. Felipe achou Natanael, mais um. Natanael, e disse: Havemos achado aquele, né? Felipe disse a Natanael, e disse-lhe: Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Felipe disse a Natanael que tinha achado Jesus o Cristo, aquele de quem Moisés escreveu, de quem está escrito na lei de Moisés, né, através de Jeremias, de Isaías, né, de Malaquias e outros profetas. Disse-lhe Natanael, olha aí, gente, olhem aí. Disse-lhe Natanael: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Porque Nazaré, gente, era um simples vilarejo naquela época. Hoje Nazaré é uma cidade imensa, mas naquela época era um simples vilarejo.
certo? E Natanael disse, pode vir alguma coisa boa de Nazaré, por isso que fala, não há profeta com honra em sua terra. Será que isso é da vontade de Deus? Ou é porque isso é a vontade do homem? É a vontade do homem. O homem não quer, muitos só acreditam no que vem de fora, no profeta que vem de fora, certo? E não crer nos que estão ali por perto. Por isso que eu admiro muitas vezes Naamã, porque ele creu no que disse aquela simples menina, né? E através do que ela disse a ele, ele recebeu a cura da sua lepra e foi ao profeta em Samaria em busca da cura. Porque muitas pessoas não querem nem saber de ouvirem uma pessoa conhecida, um irmão na fé, a não ser aquele que veio de fora, que às vezes nem conhece, nem sabe como é a vida desse irmão, nem sabe como é que ele se relaciona com as pessoas, mas preferem o profeta que vem de fora. Não é da vontade de Deus, não. É da vontade do homem. É porque Jesus mesmo falou, mas isso é da vontade do homem, não é da vontade de Jesus. Olha aí o que Natanael disse, né? Pode ver alguma coisa boa de Nazaré? Jesus falou algo parecido também, mas não é da vontade dele, certo? Porque nós temos exemplos excelentes na Bíblia, como o exemplo de Naamã, que foi curado da lepra através do conselho daquela menina que era escrava, aquela menina hebreia, né? Que foi raptada de Israel para Babilônia e ali ficou sendo escrava, servindo na casa de Naamã. E ela deu conselho a Naamã para ir até o profeta e ele recebeu a cura da lepra. Nem todo mundo, né, tem a humildade que Naamã teve, certo? As pessoas, para poder receberem algo de Deus, precisam terem humildade, precisam se renderem aos pés do Senhor, né? Ser humilde. Então Natanael disse isso. Disse-lhe Felipe, vem ver. O 47 disse, Jesus viu Natanael, presta atenção, gente, nessa palavra. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele, eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. O 48. Não há dolo. O 48 todo mundo sabe o que significa, né? O 48. Disse-lhe Natanael, donde me conheces tu? Ora, se Natanael nunca tinha visto Jesus e Jesus nunca tinha visto Natanael, quer dizer, para nós, né, aos nossos olhos, porque Jesus nos conhece desde antes de sermos formados no ventre de nossa mãe, ele já nos conhece, mesmo desde antes. Disse-lhe Natanael, donde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe, antes que Felipe te chamasse, te vi, eu estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe, Rabi, tu és filho de Deus, tu és o rei de Israel. Porque como é que um homem que nunca tinha visto Natanael sabia o nome de Natanael? Mesmo que tivesse visto de longe, viu o homem, mas como é que ele chamou pelo nome? Jesus chama pelo nome, gente. Jesus não diz, vem aqui, qualquer um. Não, Jesus chama pelo nome. Venha Natanael, venha Maria, venha Joana, venha João, venha Pedro. Jesus chama pelo nome. A vontade de Deus é que a gente chame para fazer a obra pelo nome, porque Jesus chama pelo nome. Amém?
Então aí Natanael não duvidou mais de que poderia vir algo bom de Nazaré. Ele não duvidou mais, porque ele percebeu como é que este homem nunca me viu e me chamou pelo nome. Creio eu que ele pensou assim. Porque enquanto vê ele debaixo da figueira, tudo bem. Mas chamar pelo nome, sem nunca ter visto alguém chamá-lo de Natanael, né? Jesus chama pelo nome. Gravemos isso, gente. Jesus chama pelo nome. Jesus não diz, vem aqui qualquer um, não. Vem aqui, fulano, fulana. Fala o nome da pessoa. Jesus chama pelo nome, como chamou Natanael. O 50 diz, Jesus respondeu e disse, porque te disse, viste debaixo da figueira, crês? Apenas porque te disse, né? Te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. Seu de menos, disse Jesus. Ele quis dizer isso, 51. E disse-lhe, na verdade, vos digo que aquele que diante, ou aliás, desculpa, 51, e disse, na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Por que Jesus disse isso a Natanael? Porque Natanael, a princípio, ele não creu que Jesus era o Cristo. Que ele disse, pode vir alguém bom de Nazaré, né? Pode vir alguma coisa boa, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Felipe, vem. Quer dizer, Natanael, ele não teve, a princípio, a mesma fé que teve André, Pedro, né? André, Pedro, Felipe, certo? Ele não teve a mesma fé. André, Pedro, Felipe, assim que viram o mestre, já foram tocados pelo Espírito Santo e seguiram o mestre. Natanael não, ele duvidou. Quando Felipe diz a Natanael, Felipe achou Natanael, aí o 45, e disse-lhe, havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Felipe, vem e vê. Natanael só foi crer mesmo que era Jesus, depois que ele viu as coincidências, né? Depois que ele viu Jesus chamando-lhe pelo nome, viu uma pessoa lhe chamar pelo nome, uma pessoa que nunca lhe viu, que nunca conversou com você, nunca ouviu o seu nome. Não foi simplesmente por ele ter visto Jesus embaixo da figueira. Ele chamou Natanael pelo nome. E aí, Natanael ficou atônito. Com minhas palavras, Natanael ficou atônito. Não é? E aí, disse ele, né? Rabi, tu és o Filho de Deus. Tu és o Rei de Israel. Então, gente, isso é muito interessante. A Bíblia, ela é maravilhosa. As pessoas falam, a Bíblia foi escrita por homem. Homem? Será que qualquer homem escreveria algo tão assim, completo, de Gênesis a Apocalipse? Tudo assim, tudo uma coisa assim, chamando um livro relacionado com o outro, tudo relacionado do princípio ao fim? Será? Será, gente?
que há pessoas para escrever tudo assim bonitinho. E quem foi que falou para João Batista sobre as coisas de Jesus? Quem foi que falou? O Espírito Santo, gente. Nós não temos dúvida, tá? Então que essa palavra fique no coração de todos nós, lembrando-nos sempre de que Jesus chama pelo nome, tá? Jesus, quando chama, quando é de Deus, a pessoa é chamada pelo nome, tá? Quando é de Deus, sobre as coisas de Deus, tá? Se chama pelo nome. Para fazer as coisas de Deus, se chama pelo nome. Não é qualquer pessoa, não. É pelo nome. Porque foi assim que Jesus agiu. E nós somos imagem e semelhança dele. Principalmente os que estão no caminho, que querem prosseguir no caminho de Jesus, seguindo as pegadas de Jesus, tem que procurar, tá? Fazer como ele fez. Temos que procurarmos sermos imitadores de Cristo, como disse o apóstolo Paulo, sois imitadores de Cristo como eu sou. Jesus chama pelo nome. E Jesus é Deus, porque está escrito, quando Felipe falou, né? Jesus, como chegar ao Pai, que Deus é na pessoa de Jesus Cristo, falou para ele sobre o Pai, e ele disse, como chegar ao Pai? Ele disse a Felipe, Felipe, tu estás há tanto tempo comigo e ainda não me conheces? Quem me vê, vê ao Pai. Então, por certo, quem vê ao Pai, vê a Jesus. Amém? E que Deus abençoe a todos. E eu deixo aqui o meu abraço fraterno e o meu beijo fraterno no coração de todos, tá? E que nós venhamos a crescer na graça e na fé, porque segundo a epístola que foi escrita aos Hebreus, que nós não sabemos se foi o apóstolo Paulo ou se foi Apolo Alexandrino, segundo o que está escrito lá em Hebreus 11, né? A fé é o firme fundamento das coisas que não se esperam, né? Das coisas que não se vê, certo? Mas é mais ou menos isso, mas se espera. Deixa eu falar direito aqui, porque a gente não pode acrescentar e nem tirar na palavra de Deus. Aí, segundo a epístola escrita aí aos Hebreus, capítulo 11, né? Capítulo 11, diz assim, ó. Ora, verso 1, ora, a fé é o firmamento, é o firme fundamento. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, tá? Precisamos desenvolver a nossa fé, né? Sem fé é impossível agradar a Deus, né? E a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. A gente aprende não apenas ouvindo a mim e nem ouvindo a outras pessoas, mas ouvindo ao Espírito Santo enquanto a gente lê esse livro. Amém? Mais uma vez, que Deus abençoe a todos. Grande beijo no coração de todos da professora Ilse Saldanha. Bye, bye.